Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Felipe Campos, mais uma vez aqui no meu canal e eu vou estar trazendo também um assunto muito legal para vocês. Inclusive, peço que você curta, comente, compartilhe e ore também por esse trabalho que eu tenho feito para disseminar verdades históricas, algo também muito com minha assinatura, muito do que o que acontece na semana, do que eu gosto, do que eu vejo, que eu poderia estar trazendo para vocês. Iniciei mais o projeto e estarei também fazendo muitas outras formas de publicação dos vídeos do canal. Eu já havia feito uma breve análise do anime One Piece. Agora, principalmente, eu vejo grande necessidade, uma necessidade existencial, uma necessidade que levada devido à caminhada da vida, de falar um pouco para vocês, por exemplo, de outros animes como One Piece e principalmente o assunto deste vídeo, que é Monster. Primeiro, para começar, né, peço que você enfatize também que para que você se inscreva no canal, para que você esteja atento a isso, tá legal? Porque, como eu já falei no vídeo e friso novamente, muitas pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Para falar a verdade, 80% das pessoas que assistem não são inscritas no canal. Então, coloque sua inscrição para ficar atento e dê o feedback também ao assistir os vídeos. Muito obrigado a todas as pessoas que estão colaborando e apoiando o projeto. Agradeço e, graças a Deus, o vídeo sobre a Rainha Elizabeth ganhou muita repercussão e ganhou algumas visualizações a mais do que o normal do canal. Então, peço que você possa estar fortalecendo essa ideia. Então, sobre Monster. Sem ser entusiasta, sensacionalista ou coisa parecida. Eu estive pesquisando algum tempo atrás sobre animes que tivessem uma ideia mais profunda, mais um conteúdo mais denso, de uma análise histórica, de um pensamento, de uma perspectiva de vida e de realidade. Então, primeiramente, eu descobri o gênero de anime chamado seinen. E esse gênero, o oposto do shonen, que é mais voltado para jovens, magia, dilemas da vida do jovem, o seinen ele é mais voltado para questões adultas profundas, que são questões entruncadas, difíceis e até, digamos assim, para o público mais adulto. Não por imagens adultas em si, mas sim por trazerem temas mais profundos e robustos. É como se fosse um Death Note elevado a 10 vezes mais um Death Note. O primeiro anime que eu assisti foi Berserk. Sobre Berserk, por causa das adaptações recentes, eu não estarei trazendo nesses momentos sobre Berserk. Mas aí, com certeza eu gostei muito do anime antigo, que também está disponível no YouTube. É uma obra de arte impressionante. E isso me despertou esse interesse. Até que certo dia eu estive assistindo Cavaleiro das Trevas, o Coringa sendo interpretado por Heath Ledger, que é uma interpretação, conforme os críticos de cinema, não ligado aos quadrinhos tão especificamente, mas uma interpretação própria do Heath Ledger, que ele tentou trazer uma assinatura dele e misturar um pouco da figura dos quadrinhos e tudo mais, e eu fiquei fascinado por aquele vilão, porque com uma exatidão e uma representação, uma atuação impressionante do Coringa. E aí foi me levado a pensar, será que o Coringa seria o vilão, o maior vilão da dramaturgia, o maior vilão dos animes e coisa parecida? Eu pesquisei. E foi aí que, sem querer, eu descobri Johann Leiber. E eu percebi que eu não sabia quem era essa pessoa, quem era esse vilão. E como eu vou falar no outro vídeo do canal, a minha experiência com animes. Eu já havia assistido alguns, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é um anime pouco falado entre a sociedade jovem, geek, aquela sociedade, digamos assim, nerd, né? Aquele pessoal que assiste esses programas, é pouco falado. Mas é muito falado para as pessoas mais adultas ou mesmo as pessoas que fazem análises de animes nos seus canais. É bem falado.
E aí eu protelei um pouco, e aí realmente eu decidi dar uma chance. E depois que eu assisti esse anime, eu pensei assim, o que eu tava fazendo da vida, sabe? Eu pensei assim, por que que eu ainda não assisti esse anime antes? Tá legal? Porque você chega na metade do anime e você já fica assim, caramba, eu tenho que assistir tudo de novo para ver se eu absorvi mesmo, tá bom? E não é uma visão sensacionalista, ou entusiasmada em demasia, mas eu diria com toda certeza que dos animes que eu assisti, ele está entre os 3 melhores, tá ok? Por quê? Eu vou apresentar um panorama geral da obra e então mostrar para vocês por qual motivo eu vou falar o que eu vou falar agora. Ou seja, é como se fosse uma união de uma investigação criminal com Sherlock Holmes unido às melhores produções de filme, de cinema, como se fosse uma intriga internacional girando em torno do Capitão América Soldado Invernal. É como, é como se unisse todas essas obras e obras fundamentais da humanidade, como se unisse a questões dos crimes em Agatha Christie, e como se unisse as principais angústias e anseios e o que constitui o ser humano e quanto que ele é. Monster, ele é profundamente filosófico. Monster, ele é profundamente reflexivo e eu diria que, já que não tem essa história de mocinho ou vilão, tem pessoas que praticam o mal e o bem, e pessoas que são mais maus e pessoas que são mais boas, ok? É isso que a gente vê em Monster. E se já não bastasse ser fantástico, a forma progressiva quanto ele narra esse anime é maravilhoso. O anime é narrado, eu vou estar postando na sinopse, nos comentários, os nomes certinhos, porque eu também não sou muito bom de japonês, né? E aí, o que acontece, pessoal, nesse anime é que primeiro a gente é apresentado a um médico chamado Tema, e por uma escolha dele ter salvado uma criança que havia levado um tiro na cabeça, ao invés de salvar o prefeito morre e a criança sobrevive. E por causa desse acontecimento, a carreira dele acaba. A carreira do Dr. Tema acaba. E quando essa carreira acaba, há um desdobramento bem curioso, por quê? Porque essa criança que ele salvou haveria de ser um verdadeiro monstro. E aí entra o panorama histórico, porque o Dr. Tema é um imigrante do Japão dentro da Alemanha para estudar como médico, cirurgião. E aquela coisa é muito falado do preconceito também, são questões aí levadas em conta. Nossa, eu penso que muito de principal das pautas e de questões dos próprios ser humano estão nessa obra incrível. E cada episódio que se vai, quando você pensa que vai desenvolver uma história específica, ao invés de desenvolver essa história específica, ele amplia o mundo. E em ampliar o mundo, ele trata sobre questões da existência do ser humano, e não só sobre questões da existência do ser humano, mas também em relação à perspectiva de que ele está em torno. Ou seja, em relação a como os encontros e desencontros da vida e nessa trama se desenrolam em torno da vida de outras pessoas. E como o dilema da vida dessas pessoas colabora para o dilema dos personagens principais, do núcleo principal da narrativa. Cada personagem desse anime você se apega. Cada personagem desse anime você fica maravilhado. Nossa, é um negócio incrível. E é tão incrível que eu me disponho, se Deus quiser, a estar analisando cada parte, cada personagem, se possível, cada episódio, porque é realmente fantástico esse anime. Tá bom, pessoal? É um anime tão bom que eu tenho vontade realmente de até comprar o mangá para lê-lo, tá certo? Porque tem umas informações a mais no mangá. Por exemplo, o Johann Leiber, ele é, ele é criado depois que a Alemanha nazista se cai, né? Ele é criado como um orfanato para que ele seja o substituto de Hitler.
Só que o caos dentro desse rapaz é muito maior do que forjar um próximo ditador. E aquela questão, existe um monstro dentro da pessoa e existe a pessoa que seria algo bom. E o doutor vai deixar que o monstro engula essa pessoa boa, e o Johan, que é o personagem, o pior, o dito assim, entre aspas, muito entre aspas, a pessoa que pratica o mal, o vilão. Será que existe alguma coisa boa nele ali? Tá legal? Inclusive, pessoal, eu acho tão interessante esses temas que é muito curioso. Conselhos práticos. Você que está chegando nessa parte do vídeo e que está chegando no final do vídeo. Tem alguns episódios que tem cenas que não são para menores de idade. Então, recomendo discrição e pular logo essas cenas. É o que eu fiz, graças a Deus. Além disso, são temas muito pesados, como as questões de angústias da vida, chegar ao final da vida, essas coisas são coisas pesadas. Ou seja, se você não está numa boa fase da vida, se você não está legal, não assista, tá bom? Mas se você quer refletir sobre algumas coisas, precisa de uma vibe de um filme de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que traz muita tragédia, muita dificuldade, que leva a gente a ficar reflexivo, é importante você levar em conta assistir esse anime, porque você não vai se arrepender. Que você possa procurar nos seus serviços de streaming de animes e possa assistir esse anime. Eu espero ter uma repercussão muito boa nesses vídeos. Apesar de ter repercussão ou não, vou estar trabalhando aqui, vou estar trazendo o material para vocês. Mas dependendo da repercussão desse vídeo, vai também definir um pouco da velocidade que eu estarei produzindo esses materiais aqui para vocês, tá bom? Inclusive, essas questões, né, a se pensar, se unir história com a ficção para tratar sobre o ser humano. Inclusive, outra questão interessante. Eu diria, a partir de uma análise, porque logo no começo do anime é trazido uma passagem do Apocalipse, tá bom? E muitas pessoas teorizam de que Johan é o anticristo. E eu poderia dizer com toda certeza, tendo conhecimento bíblico, analisando a Bíblia, que o Johan, ele personifica muito do que é o diabo, Satanás. E então, muito interessante, porque ele procura a maldade nas pessoas. Agora, como é que faz isso? Como é que ele procura a maldade nas pessoas? Como é que ele sabe disso? Como é que tudo isso se desenvolve? Por que ele vai substituir Hitler? Por que o médico ficou desse jeito? E por que todas essas circunstâncias é o que eu quero contar para vocês, é o que eu quero que vocês assistam, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, pessoal, e é isso aí.